teóricos do republicanismo de Sidney, e, num segundo momento, se possível, disponibilizei um texto sobre justamente o Sidney, leitor de Maquiavel. Não sei se foi possível as pessoas lerem, mas, de alguma maneira, eu vou, após encerrar a exposição sobre os fundamentos teóricos do republicanismo de Sidney, e abrir para uma discussão, aí, posteriormente, eu queria falar um pouco sobre esse artigo, e aí a gente pode tratar um pouco sobre a proximidade, divergências entre Sidney e o Maquiavel. Então, eu começo, de fato, falando sobre algumas obras que contribuíram de intérpretes que contribuíram para essa retomada ou uma certa valorização, digamos assim, da matriz inglesa, né? Da matriz de pensamento inglês. Então, nós temos aí a obra do Zera Fink, que é um ensaio, promove uma recuperação de um tipo de padrão de pensamento político no século XVII, na Inglaterra. Posteriormente, nós temos esse texto que vem também nessa linha de valorizar um tipo de pensamento político no século XVII na Inglaterra, mas já demonstrando que há uma recepção do pensamento de Maquiavel nesse contexto do século XVII na Inglaterra. Esse livro do Felix Rabbit, que é a face, né, de Maquiavel na Inglaterra, a face inglesa de Maquiavel. E aquele livro, e é o livro que eu considero mais relevante entre esses, que é o do Pocock, né? O momento maquiaveliano. Né? Esse texto do Pocock, ele representa um ponto de viragem mesmo, que contribuiu e muito para colocar o debate sobre o republicanismo no centro do interesse de muitos pensadores. Só que, na verdade, o Pocock ele foi precedido por dois momentos. Né? O primeiro deles é justamente a figura de Hannah Arendt, né? Que, embora, né, até onde eu sei, nunca se declarou uma republicana, mas que se preocupou com o republicanismo, com questões republicanas. Né? E ela, de alguma forma, por exemplo, valorizar a vida ativa, ao separar a vida pública da vida privada na sua reflexão, ela recoloca a pauta da filosofia política contemporânea, um conjunto de temas e problemas que tradicionalmente são associados à tradição republicana. E o outro viés importante nesse sentido também que precede o Pocock, é o trabalho de alguns historiadores sobre a Revolução Americana, que colocaram em xeque essa interpretação tradicional que fazia o nascimento da Constituição americana um momento de afirmação de certos valores liberais. Né? Então, um desses historiadores é o Gordon Wood, e ele teve um papel muito importante ao associar o processo de criação da nação americana a uma série de correntes de pensamento que se filiavam diretamente ao republicanismo e não ao pensamento de Locke, como defendiam tantos antes dele, e que tradicionalmente era visto dessa forma. Né? Então, nesse sentido, não voltou. Apareceu de novo, né? Que bom. Vamos lá.
Então, essas 3 obras são fundamentais para a gente considerar uma espécie de mapeamento dessa matriz inglesa e também a relação dela com o pensamento de Maquiavel. Então, o Sidney é um autor que é conhecido basicamente, muito pouco conhecido na realidade, ficou agora que ele volta a ser, voltou a ganhar visibilidade há pouco tempo, mas ele é um autor que no seu período foi um autor muito importante na realidade, né? E ele escreveu 2 obras, né? E essas obras são marcadas aí por uma série de questões bastante interessantes, né? Então, a primeira delas é justamente essas curtas máximas, ou as máximas à corte, que é uma obra na qual ele descreve, trata-se de um diálogo inspirado no Príncipe de Maquiavel, é dividido aí cerca de 14 encontros, esses diálogos são travados entre um bem-intencionado cortês, chamado Filaletes, e um republicano, chamado Eunônimos, no qual são discutidas máximas da corte inglesa, supostamente inspiradas em O Príncipe de Maquiavel. Então, a gente percebe ali nesse diálogo que a política é vista como a arte de bem governar, a arte de governar conforme a justiça, uma relação já entre a virtude e a liberdade, que é questões que eu vou trabalhar amanhã, que eu quero discutir com vocês, a questão da relação virtude e liberdade, assim como o direito de resistência e o governo civil. Então, nesses diálogos, há uma retomada também da distinção aristotélica entre o rei e o tirano, defendendo o combate à tirania, né? Mesmo se for necessário a força das armas. E o republicanismo do Maquiavel está bastante presente nessas curtas máximas, sobretudo na defesa que o Sidney faz da república como sendo um regime superior às monarquias. Então, Sidney mantém nessas curtas máximas um antagonismo, né, que é característico de sua época em relação ao pensamento de Maquiavel, que eu vou falar mais adiante, a maneira como se lê o Príncipe e, ao mesmo tempo, se lê os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Enquanto essa segunda obra, que é a mais conhecida do Sidney, os discursos concernentes sobre o governo, uma livre tradução, essa obra ela é uma refutação ao Patriarca, de Robert Filmer, assim como a gente encontra uma refutação anterior ao Sidney com a refutação que faz o John Milton também, a obra do Robert Filmer, o Patriarca, e a mais tradicional, que a gente conhece melhor, que é a refutação que o Locke faz ao Patriarca, do Robert Filmer, né? E o Sidney, a finalidade da obra é a mesma, né? Só que essa obra ela tem uma questão bastante trágica, digamos assim, pelo fato de que o Sidney ele é acusado de conspirar contra o rei, né, o Carlos, e, de fato, ele fazia parte de um grupo de conspiradores. Ele passa um tempo exilado da Inglaterra e ele retorna à Inglaterra por um período para tratar de questões familiares, para ficar um período pequeno, mas ele acaba estendendo esse período, e nesse período ele é preso, né? No entanto, a lei determinava que para alguém ser condenado de conspiração era necessário 2 testemunhas, mas só havia uma testemunha que delatava
que o Sidney estava participando de um complô contra o rei. No entanto, o rei manda a sua polícia na casa do Sidney e vão vasculhar as coisas dele e encontram justamente os discursos concernentes ao governo. Nesses discursos há toda uma refutação a essa ideia de que do poder hereditário e natural do rei. E o livro acaba servindo sendo arrolado como uma outra prova para comprovar que o Sidney conspirava com o rei, e isso o leva fatalmente à morte. Ele é condenado à morte em função dessa descoberta desse manuscrito. Então, mas, voltando aqui, tirando, né, a questão da vida do Sidney, voltando aqui a alguns aspectos dessa obra, diferentemente de Locke, que recorreu principalmente a uma linguagem da lei natural, Sidney procurou fazer a sua refutação de um modo mais abrangente possível, seguindo uma estrutura do texto do seu adversário, e aí o Sidney vai contestando parágrafo por parágrafo da obra do filme, né? E em muitos momentos dessa refutação ele recorre à figura de Maquiavel para destacar o seu apreço e preferência pelo regime republicano. Então, lá a gente percebe que o Sidney vê as repúblicas como um regime superior, ou seja, está no fato de que, e para isso, um dos destaques dele é de que nas repúblicas, os cidadãos têm um maior envolvimento com a coisa pública, né? Ele, assim como o Maquiavel, elege Roma, a partir daquela descrita por Tito Livio, como o regime no qual os cidadãos possuem maior liberdade. Ele enfatiza e prioriza um dinamismo e um certo expansionismo militar de Roma, a estabilidade e pacifismo que ele enxerga em Esparta e Veneza, mas não por esse critério da guarda da liberdade propriamente. Ele vê nos romanos uma relação entre liberdade e virtude, né, que se contrapõe à relação entre vício e escravidão. Né. Além disso, ele trata de alguns outros temas que nós vamos percebendo nessa obra do Sidney, na medida que ele vai apresentando a sua refutação, também ele está apresentando ali todo um conjunto de fundamentos teóricos, né? E esses fundamentos consistem, sobretudo, nesses dois fundamentos primeiros, né? E no qual a liberdade e a igualdade, esses dois fundamentos, eles vão estar inerentes, sobretudo à liberdade, a uma série de outras ideias, como autoridade política, como a instauração do governo civil, a relação da lei com a liberdade e a relação bastante peculiar entre a liberdade e o direito de resistência, né? Que ele trabalha de uma forma muito peculiar, eu diria. Né? Então, meu computador está dando umas travadas, assim, peço desculpas, porque... Vamos lá. Tem que fechar e abrir, desculpa. Vamos ver agora. Deixa
Vou ter que abrir e fechar de novo, só um momento. Bom, então, aí eu separei alguns fragmentos para pensar e discutir o lugar da liberdade no pensamento de Sisley e, primeiramente, como essa liberdade ela se relaciona com a igualdade. Então, o Sidney ele sustenta que a liberdade ela é um direito natural, né? Que só pode ser restringido por meio do consentimento. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, no Sidney, a ideia de consentimento. Embora ele seja, por exemplo, um pensador que seja contemporâneo de Hobbes e Locke, a gente não vai encontrar a ideia de contrato ou um pacto social, mas a gente vai encontrar a ideia de consentimento. Né? Quando eu for falar do governo, amanhã, eu vou tentar mostrar justamente essa relação entre a liberdade e o governo. Hoje eu vou falar um pouquinho só sobre a autoridade política. Então, esse fragmento primeiro, justamente eu acho que ele exemplifica muito bem essa ideia da liberdade como um direito natural. Né? O homem é naturalmente livre e não pode ser justamente privado dessa liberdade sem uma causa. Ele não deve abandoná-la ou alguma parte dela, a não ser que seja em consideração de um grande bem que ele proponha para si mesmo. Então, adiante, como essa liberdade é concedida igualmente a todos. Então, a igualdade é uma característica para o Sidney, que é uma característica da condição humana. E entre iguais por natureza não pode haver, na visão dele, precedência de uns sobre outros. Então, o Sidney aí já é um elemento muito veemente no pensamento dele, que é utilizado de uma forma constante para refutar o filme, que ele recusa qualquer hierarquia natural entre os homens e qualquer dever natural de obediência ou rejeição. Então, esse outro fragmento, eu acho que é interessante para a gente pensar essa relação liberdade e igualdade. Ele diz: se todo homem é livre até ingressar numa sociedade que escolheu para alcançar seu próprio bem, e essa sociedade deve ser regulada por ela própria, como considerar melhor, nada mais pode ser requisitado para provar a igualdade natural na qual todos os homens nasceram e continuam até o estabelecimento das sociedades para o seu próprio bem. Então, uma das coisas que eu vou antecipar aqui é que a fundação da sociedade ela é por meio do consentimento e em busca de assegurar o bem dos homens, de uma maneira geral. Então, a liberdade natural, que fundamenta a igualdade, não implica para Sidney numa licenciosidade, né, mas ela possui uma relação com a lei, o estabelecimento de todo um conjunto de leis. Né, não é uma licenciosidade, quando ele está falando sobre a liberdade. Então, e aí mais novamente esse elemento da questão da liberdade ser algo relacionado ou intimamente ligado ao direito natural. Então, se a natureza não fez um homem senhor de seus semelhantes, este não pode vir a ser seu senhor, a não ser que eles o tornem ou que eles o submetam. Se ele o submeter, será um ato de violência, contrário ao direito, e que pode ser, consequentemente, revertido. Mas como a razão é nossa natureza, não pode ser natural para nós
o que não for racional. A razão determina paria paribus, ou seja, iguais coisas para iguais. Igual poder para aqueles que têm habilidades e méritos iguais. Então, e aí entra também um elemento importante, que é a questão da razão. Né? Esses pensadores ingleses, eles têm uma característica que eu diria marcante, que tem toda uma ligação com a religião dentro dessa matriz, ou seja, na medida que a gente se debruça sobre os autores, é possível ir percebendo que há uma questão religiosa perpassando ali toda essa discussão sobre a República, sobre o pensamento político, sobre a questão dos direitos dos ingleses. Está sempre muito vinculado à questão de Deus, da religião. Talvez a coisa da tradição protestante dentro do contexto inglês mesmo, se evidencia dentro de toda essa reflexão. Então, e aí eu acho que esse trecho aqui, ele de alguma forma reflete sobre isso. A lei da natureza é uma regra que Deus estabeleceu para todas as coisas. A lei da natureza humana não é a razão, uma emancipação da sabedoria divina ou alguma impressão da luz divina deixada em nós. Então, tradicionalmente, todos esses pensadores da matriz inglesa são pensadores assim, que acreditam em Deus, por exemplo. Todos eles. A gente vai perceber essa presença de uma forma muito marcante. Bom, dando prosseguimento, essa liberdade que a gente encontra no pensamento republicano inglês e de uma forma muito marcante no Sidney, ela é um tipo de liberdade que aí a gente vai encontrar alguns intérpretes discutindo e tentando situar essa liberdade como uma liberdade que não se enquadra naquela polarização, digamos assim, que a gente vai encontrar no livro do Berlin, os dois conceitos de liberdade positiva e negativa. Né? Então, muitos dos intérpretes que se debruçam sobre o republicanismo inglês percebem que existe um tipo de liberdade ali, e eles vão chamar mais à frente, eu vou falar sobre isso, mas eles vão, já adianto aqui, como vocês podem ver, eles vão chamar essa liberdade de liberdade neo-romana. Mas antes de mais nada, é importante também situar essa liberdade como uma liberdade enquanto ausência de dominação. Né? E esse aqui, por exemplo, é um gancho que a gente pode estabelecer um paralelo entre o Sidney e o Rousseau, em certa medida, quando o Sidney está falando de liberdade como ausência de dominação, o Rousseau está falando sobre liberdade como em oposição à dependência pessoal. Então, e ao mesmo tempo, se a gente for pegar, se não me engano, a sexta carta das cartas escritas da montanha, é lá que o Rousseau faz uma menção ao Sidney, de uma maneira elogiosa, quando ele está discutindo sobre o regime da República de Genebra e defendendo ali os ataques que ele vem sofrendo, se defendendo o contrato social, e ele fala que o infeliz Sidney pensava como ele, no sentido de que Sidney se manifestava em relação à política no contexto, no momento que ele está vivendo. Mas aí o Rousseau fala, mas o Sidney não apenas pensou como agiu. Né?
E a grande discussão de alguns intérpretes é saber se o Rousseau, além de conhecer, porque o Rousseau também é uma descoberta recente de alguns cadernos do Rousseau, e tem um texto do Christophe Hamel, que ele trata justamente disso, e de uma professora italiana, Miriam, que eles tiveram acesso a esse caderno no qual há as anotações do Rousseau e muitas sobre os discursos, né, sobre discursos concernentes ao governo do Sidney, no qual Rousseau copia muitos trechos, tem anotações, então assim, a gente já pode comprovar que o Rousseau teve acesso e ele leu Sidney mais de uma vez, possivelmente. Né? A questão é saber se o Rousseau conhecia o fato de que essa obra do Sidney que ele estava lendo, ela foi utilizada como prova para comprovar que o Sidney estava conspirando contra o rei e pagou com a vida por isso. Isso a gente ainda não sabe, mas que o Rousseau teve acesso e leu de uma forma, eu diria, muito enaltecida o texto do Sidney, isso já é possível a gente comprovar. Mas voltando aqui ao Sidney, de fato, então, liberdade como ausência de dominação. É possível que um direito de domínio sobre os outros possa ser dado a alguém. Então, tudo que é ou pode ser herdado por alguém é a isenção do domínio de outrem, que nós chamamos liberdade. E esta é uma dádiva de Deus e da natureza. E aí, novamente, né, a questão de Deus e a liberdade como algo, como um direito natural. E essa liberdade, e aí é uma definição, a liberdade consiste unicamente na independência em relação à vontade de outrem. O Rousseau, liberdade como não dependência à vontade arbitrária. O Rousseau usa esses termos, em outras palavras. Voltando aqui. E pelo nome de escravo, nós entendemos um homem que não pode dispor de sua pessoa nem de seus bens, mas desfruta deles conforme a vontade de seu senhor. E aí essa ideia da liberdade em oposição à ideia de escravidão. E aí eu passo para como essa ideia de liberdade ela é entendida. Então, um dos comentadores estudiosos que entende essa liberdade e intitula ela de liberdade neo-romana é o Skinner, né? E ele vê essa liberdade como neo-romana e de uma maneira oposta, tanto à liberdade positiva, se a gente for entender a partir do Berlin, como também a liberdade na sua acepção negativa. Então, a razão conduz os homens a esta conclusão. Nenhum homem ou família é capaz de prover o que é necessário para a sua conveniência e segurança, enquanto todos tiverem o mesmo direito a todas as coisas e não conhecer um superior para resolver as controvérsias. É dessa discussão sobre a liberdade também que surge a necessidade de se estabelecer uma autoridade política. E eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Então, essa liberdade neo-romana, ela se vincula a uma série de elementos e de ideias que não, segundo o Skinner, ela não se enquadra na liberdade no sentido positivo, né? Porque ela está ligada à questão da lei, por exemplo, ela está ligada à noção de virtude e também a um tipo de constrangimento, digamos assim, mesmo sendo feito pela lei. Né? Então,
a gente vai encontrar no Sidney, em várias passagens dos discursos, né, a liberdade sendo definida primeiro, né, como essa ausência de dominação, no sentido de independência em relação à vontade arbitrária de outrem. E, portanto, se a gente pensar, retomando aqui essa questão da liberdade negativa, se a gente for pegar como exemplo, se a liberdade é também definida de maneira negativa, como em Hobbes, não trata apenas da ausência de impedimentos externos à ação. Não basta a inexistência de obstáculos ou de restrições ao movimento. Na perspectiva de Sidney, é imprescindível que esta ação não esteja submetida a uma decisão discricionária de outro agente. Só é verdadeiramente livre aquele que tem a segurança de que pode agir sabendo que não vai sofrer interferência arbitrária por parte de outrem. Né? Então, a fim de explicar melhor a sua concepção, Sidney recorre diversas vezes a essa ideia do escravo, para contrapor a sua noção de liberdade. Né? Uma liberdade que, de antemão, e aí eu falo aqui como alguém que está começando a ler esse autor e os seus intérpretes, de antemão, é uma liberdade que, até onde eu tenho visto, de fato, ela não se enquadra, aí eu estou, de antemão também, em concordância com Skinner, ela não se enquadra nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Então, e aí, quando ele está falando aqui sobre esse primeiro fragmento, sobre que eu estou tratando da liberdade romana, esse desenho que vai sendo construído vai também mostrando a necessidade de uma autoridade política. Ele está buscando, de alguma forma, mostrar que, olha, é possível justificar uma autoridade política, e aí ele vai defender que tem que ser por consentimento, e não a maneira como os reis da Inglaterra vêm sustentando, né, uma autoridade cimentada na ideia da hereditariedade, e a ideia também de que o rei é um enviado de Deus, e por isso ele pode cometer as maiores atrocidades que ele quiser, né, ou desejar. Bom, então, a condição de dependência é ela mesma uma fonte e uma maneira de constrangimento. Isso porque a dependência gera submissão, que, por sua vez, é incompatível com a liberdade. Não é? E, desse modo, o oposto da liberdade é a dominação. Mas, por outro lado, não existe uma liberdade que seja irrestrita. Então, Sidney vai dizer, com a liberdade sem restrições é inconsistente, como a liberdade sem restrições é inconsistente com qualquer governo e com o bem que os homens desejam naturalmente para si mesmos, seus filhos e amigos, não encontraremos lugar no mundo onde os homens não tenham entrado em algum tipo de sociedade ou governo para restringi-la. E dizer que todos os homens desejam a liberdade sem restrição é ridículo. Né? Então, assim, ele vai estabelecer e defender que a liberdade tem as suas restrições, os seus limites, né? Mas também esses limites estabelecidos pela lei vai trazer benefícios para os cidadãos que compõem a república, que é o regime que ele defende. Então, essa concepção de liberdade enunciada por Sidney, ela pode ser encontrada em outros autores também, dentro desse contexto do século XVII que ele está vivendo. Então, a gente vai encontrar ela, por exemplo, no Harrington, James Harrington, que é um pensador que escreve um projeto, quase que a Oceânia, que é um projeto constitucional para a Inglaterra, no período ali que a Inglaterra está se delineando
uma república que dura poucos anos e que tem um final infeliz, eu diria, né? Então, a gente vai encontrar ela nesse pensador, James Hamilton, nós vamos encontrar ela em outros pensadores desse contexto do Sidney, e, além disso, no sentido mesmo, se a gente pensar o lugar de Roma no pensamento de Sidney, a gente vai ver que, na visão dele, havia uma relação em Roma que era intrínseca entre liberdade e lei civil, como a liberdade era considerada a soma dos direitos civis garantidos pela lei aos cidadãos, e ela se fundamentava no império da lei. Então, o Sidney ele se inspira em algumas categorias, digamos assim, do direito romano, essa concepção de liberdade que a gente encontra nos escritos políticos dele, mas ela adquire alguns contornos que eu diria que são rigorosos, e ela é enunciada de maneira clara e precisa, definida, digamos assim, de uma forma sintética, como ausência de dominação. E o Sidney vai falar também que o homem tem um amor natural pela liberdade. Então, o amor natural do homem pela liberdade, e aí ele vai dizer que esse amor ele é temperado pela razão. Por isso, o homem recorre por isso, aquele homem que recorre a um desejo de liberdade sem limites, ele está sendo incompatível com a sua natureza de ser racional. Então, para, de alguma forma, finalizar aqui essa parte da liberdade no sentido neo-romano, digamos assim, eu fecho com esse fragmento, que diz o seguinte: a verdade é que os homens são conduzidos pela razão, que é sua natureza, e todos percebem que eles não podem viver separadamente, nem conjuntamente, sem alguma regra, a qual todos devem estar submetidos. Esta submissão é uma restrição à liberdade, mas pode ser sem efeito para alcançar o bem pretendido se não for geral, e não será geral se não for natural. Como todos nascem com a mesma liberdade, os homens não limitarão sua própria liberdade se os demais também não o fizerem. Este consentimento geral de todos em restringir parte de sua liberdade, como parecer ser para o bem de todos, é a voz da natureza e a ação de homens conforme a razão natural que buscam seu próprio bem. Então, esse consentimento que vai produzir a autoridade política, me parece até então que ele tem como a finalidade justamente assegurar o bem dos cidadãos. Né? Então, eu passo para a questão da instituição da autoridade política e a gente pode afirmar inicialmente que os homens eles decidem por um acordo mútuo restringir igualmente a sua liberdade natural, mas isso trata-se de um consentimento recíproco que é ditado pela razão, tendo em vista a segurança da liberdade civil. E aí eu ressalto novamente que a gente não encontra nos discursos do Sidney a descrição nem de um pacto, como eu disse anteriormente, e nem tampouco de um estado hipotético de natureza, né? Ou de um suposto pacto entre os indivíduos para a formação de uma sociedade e, posteriormente, a constituição de um governo. Né? Há apenas, né, a gente pode
perceber até aqui, é o que eu venho percebendo, é que há o reconhecimento de que o homem tem alguns direitos naturais, como o direito à vida e o direito à liberdade, né? Em alguns momentos, o Sidney parece muito próximo do Locke, e aí eu tinha até escolhi um texto para amanhã a gente tratar, porque há momentos que eles se parecem muito, mas há uma divergência que eu acho que é muito marcante para a gente entender o Sidney como um pensador republicano, né? Embora hoje, por exemplo, há, por exemplo, pesquisadores tentando encontrar elementos republicanos no pensamento do Locke, né? Pelo menos o Antônio Carlos e um outro colega que eu conheci recentemente que fez uma pesquisa sobre um Locke republicano. Eu não sei se é possível, e também não cheguei a ler esses textos, mas o artigo que eu queria tratar amanhã, ele demonstra justamente uma aferição entre Locke e Sidney no que diz respeito à liberdade. E aí também é interessante porque, se a gente for pensar na noção de direito de resistência, é algo que a gente vai encontrar do Locke, né? Se não me engano, nos últimos capítulos do segundo tratado sobre o governo, né? O Locke discute a questão do direito de resistência ali, mas tem uma diferença bem interessante em relação ao Sidney. Bom, mas voltando à questão da autoridade. Então, aí eu separei e traduzi alguns fragmentos porque não tem tradução das obras do Sidney em português, né? Então, todo povo recebe de Deus e da natureza a liberdade de regular os assuntos que lhe dizem respeito de acordo com sua própria prudência e conveniência. E o motivo do surgimento da sociedade civil é atribuído ao desejo dos homens, segundo Sidney, naturalmente livres de continuar vivendo em liberdade, no sentido de independência em relação à vontade arbitrária de outrem, só que com mais segurança. Então, eu queria ler esse próximo fragmento. E a liberdade, ao ser justamente uma isenção do domínio de outrem, a questão não é saber como uma nação pode vir a ser livre, mas como um homem vem a ter domínio sobre ela, pois até que o direito do domínio seja provado e justificado, a liberdade subsiste como vinda da natureza e pertencente ao homem. Então, no início se a gente pegar o início dos discursos, né, aqui, discursos concernentes ao governo, Sidney, o Sidney censura imediatamente o filme por ele não examinar os princípios referentes ao governo e, ao mesmo tempo, o Sidney defende que só é possível saber qual a obediência devida a uma autoridade política e o que se esperar dela se for conhecida a sua origem, natureza e finalidade. Então, a fim de combater a doutrina patriarcal do Robert Filmer, o Sidney não evoca apenas os princípios estabelecidos pela razão, mas ele recorre também à história sagrada dos mais diversos povos e à própria história da Inglaterra. Assumindo a veracidade, digamos assim, como se fosse verídico a história das escrituras, o Sidney retoma todas as passagens bíblicas que são utilizadas pelo filme e procura mostrar que, se forem corretamente lidas, não há qualquer menção explícita a respeito do domínio político dos patriarcas. O primeiro governo estabelecido pelo povo, e aí ele entra toda uma discussão
religiosa sobre o povo hebreu, que eu acho que não cabe propriamente aqui, para ir mostrando e comprovando, questionando o argumento do patriarca, da doutrina do patriarca, para mostrar que a forma de governo que o filme está defendendo, ela não se sustenta a partir dos argumentos que o filme está apresentando. E nós vamos ver, por exemplo, já aqui, de alguma forma, adiantando um pouco, que o Sidney vai defender um tipo de governo civil, né? E esse tipo de governo civil que ele vai defender é um governo misto. Né? Ele está defendendo um governo misto. Se a gente pegar e comparar ele a outros pensadores, como Harrington, o John Milton, o Netherham, a gente não vai encontrar propriamente uma defesa de um governo popular de uma forma tão veemente e alinhada à tradição republicana como a gente vai encontrar no Sidney. A gente vai encontrar o ideário republicano, o vocabulário, dentro do discurso, né, do pensamento desses expoentes dessa matriz inglesa. No entanto, de uma forma, a defesa veemente de um tipo de governo popular, a gente vai encontrar no Sidney. Bom, e o Sidney, aqui aí eu de alguma forma encerro aqui acho que é isso, né? Eu encerro aqui essa parte do nosso minicurso para abrir para uma discussão com esse fragmento, né, que diz o seguinte: é lícito, portanto, que a multidão escolha um ou alguns homens para governá-la, ou até mesmo decida manter este poder para ela mesma. E os magistrados que foram estabelecidos, não tendo outro poder senão o que lhes foi conferido pela multidão, grande ou pequena, são o que eles são por meio da multidão. E pela lei de sua própria instituição, exercem poderes proporcionais à concessão e de acordo com os fins para os quais lhes foram conferidos. Esse fragmento eu elenquei ele porque esse finalzinho é justamente algo que dá margem para discussão sobre o direito de resistência, posteriormente. Né? Porque o Sidney vai criar condições dentro do seu repertório teórico e a defesa de uma república, de um governo popular, de uma liberdade, usando aqui o termo do Skinner, neo-romana. Ele vai apresentar e criar esse arcabouço, possibilitando justamente a inserção do direito de resistência. Né? Bom, então, eu, de alguma forma, encerro aqui essa primeira etapa para a gente conversar um pouco, né, sobre algumas dessas ideias. Assim, peço desculpa por algumas confusões técnicas aqui, mas acho que essas coisas acontecem. Né? Obrigada, Vital. Acho que, assim, que pese as confusões que são típicas desse meio remoto no qual a gente está vivendo, né? Acho que foi muito interessante a tua exposição. Eu, pelo menos, fiquei anotando aqui no meu papel, está cheio de... E, assim, bom, eu não conheço Sidney, ainda que eu tenha, nesses últimos dias, dado uma olhada rápida. Infelizmente, meu tempo está curto, não consegui olhar nada com mais cuidado, né? Mas, sem dúvida, a gente consegue fazer inúmeras vinculações com os autores dessa época. Ele foi contemporâneo de Locke, né? E assim como Locke, ele também
participou dessa resistência contra a monarquia do Carlos, né? Contra o governo monárquico do Carlos. Então, eles têm muitas coisas em comum, né? Essa oposição ao Filmer, né? Também tem algumas ideias que eu fico pensando a partir do Rousseau, como é que isso se relaciona, enfim, eu tenho muitas questões, muitas perguntas, mas eu gostaria de saber se alguém gostaria de iniciar, né? Eu posso fazer uma pergunta inicial, mas também posso abrir para que os demais iniciem e depois eu sigo o barco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bom, Vital, eu então inicio aqui. Nem sei por onde, porque eu tenho muitas questões. Achei muito interessante assim, esse resgate do pensamento do Maquiavel, né? O quanto está presente no texto acerca das máximas da corte. Né? Mas, enfim, tratando mais diretamente do segundo texto, dos discursos do governo, né? Concernentes ao governo, né? E a refutação do Filmer, que aí entra mais diretamente nesse diálogo com o Locke, com o Rousseau. Assim, você começou falando que ele fala da liberdade e da igualdade, mas hoje tu apresentou, sobretudo, acerca da liberdade. Então, a minha pergunta, iniciaria perguntando, tu vais tratar ainda sobre a igualdade amanhã, ou o que ele está supondo acerca da igualdade é, assim como Locke diz, né, ou como os justnaturalistas, de uma maneira geral, dizem, que a igualdade é uma condição da natureza, afinal, todos somos seres da natureza com as mesmas possibilidades, ainda que singularmente um tenha diferenças em relação ao outro, isso não nos torna desiguais. Né? Quer dizer, esta ideia de igualdade assim, geral do Sidney, ou ele avança a algo diferente? Bom, assim, para ter um início, né? E ainda acerca Bom, enfim, podemos começar por aí, né? Acerca dessa relação com a igualdade. De fato, ele vê a igualdade como uma igualdade natural, ele relaciona a igualdade com a liberdade, mas eu acho que ele avança um pouco quando ele vai tratar mais adiante sobre o governo e também sobre o direito de resistência, a necessidade da virtude cívica, que são questões que eu vou tratar posteriormente. Mas, em princípio, a gente encontra e identifica essa igualdade natural muito próxima do que está falando Locke, do que está falando o Rousseau. Né? Inicialmente é isso mesmo. Uhum. Mas eu acho que ele avança, não diria muito, mas ele traz a ideia de igualdade para a discussão posteriormente, quando for falar do consentimento e a escolha do governo, e aí a gente vai perceber isso, sobretudo porque o governo que ele está defendendo, ele é popular, e é um governo que também busca salvaguardar espaços para a participação. Então, esse assegurar locais, espaços para a participação de todos, também tem uma ideia de igualdade nesse modelo de governo que ele está escolhendo, que ele está defendendo na realidade. Mas isso é algo que eu vou tratar amanhã, na realidade. Por enquanto, é só liberdade no campo natural mesmo. Uhum. Ok. Justamente porque essa ideia de
um governo que resguarde a igualdade, né, da liberdade, ou assim, de um governo que advém de um certo consentimento. Eu fico pensando se há no Filmer, ou no Filmer, no Sidney, algo semelhante ao Rousseau, no sentido de distinguir um soberano do governo, né? Porque no soberano, todos os cidadãos permanecem como livres e iguais, legislando para si mesmos, né, na sua condição depois de obedientes a essa lei que eles mesmos fizeram, né? E o governo é alguém que faz a intermediação entre o soberano e o governo, né? Bom, e aí, para o Rousseau, o governo é quase que irrisório, né? Não é o mesmo em Locke, né? Então, eu quero entender como que isso se dá em Sidney, qual é essa relação entre esse governo que advém de um consentimento, como é que se mantém a igualdade das pessoas, né, nesse momento que não é simplesmente uma liberdade natural, uma situação... Porque tu diz que ele não é um jus naturalista propriamente, mas tem uma passagem de um momento de uma liberdade natural para uma liberdade consentida. O que é isso, se não é um pacto? Enfim. A questão é que ele não usa o termo pacto, ele usa o termo consentimento. E ele também não tem um estado hipotético de natureza na obra dele, né? Em relação com a espécie de governo soberano, a gente encontra no Sidney uma hegemonia do povo, mas a gente não encontra uma soberania popular. Não há isso, não há essa ideia de soberania popular. Você tem uma supremacia, uma hegemonia do povo. Então, e a ideia de governo se aproxima muito, e aí é diferente também do Rousseau, no sentido de que o Sidney, para ele, não é um problema a questão da representação do poder legislativo e nem do poder executivo. E o que é diferente no Rousseau. No Rousseau a gente vai encontrar essa diferença, né? O poder executivo, a forma de governo, para o Rousseau, é algo que não tem não tem uma importante. O mais importante é que ele execute a vontade do povo, a vontade do soberano. E a diferença se o Sidney refuta veementemente a monarquia, eu não vejo, por exemplo, no Rousseau, uma refutação ao regime monárquico, tanto que se o rei seguir o que deseja o soberano, tudo bem, né? Eu não vejo esses elementos, mas eu já vejo essa distinção, sim, entre governo e soberano no Sidney, tem uma diferença em relação ao Rousseau, né? Não tem uma soberania popular. Você tem uma hegemonia do povo, você tem uma ideia de consentimento, né? E a gente encontra também a necessidade de que os cidadãos sejam virtuosos, mas isso também é uma questão, né, para amanhã. E a noção de virtude dele, traz um elemento que eu acho que tem muito a ver com a Inglaterra, porque ele vai, já adiantando aqui de alguma forma, ele vai vincular a ideia de virtude à ideia de interesse, né? A ideia de interesse, ao interesse, né? E aí, bom, eu não vou adiantar, porque senão amanhã vou estar dando a cereja do bolo agora, mas eu vejo essas diferenças já do Rousseau com o Sidney, nesse sentido de que o governo não é o rei, mas o arranjo político ele precisa assegurar espaços de atuação. Então, está muito ali próximo, ou, na realidade, o governo popular para o Sidney não é um governo democrático, é um governo misto. Já adiantando, né, aqui. Pois sim, Vital, eu ia justamente perguntar sobre
Que virtude é essa, né? Era uma outra pergunta que eu ia fazer, era acerca da virtude. E daí, quando desvinculado ao interesse, eu digo, uau, quero saber. Tá bem, eu espero até amanhã. Sim, sério. Pois é, eu também fiquei surpreso. Como o elemento do interesse pode contribuir para a formação da virtude. Virtude cívica. Uhum. Não, isso está em Tocqueville, né? Séculos depois, no século XIX, né? Quando ele vai falar do interesse bem compreendido. Mas essa mesma expressão, interesse bem compreendido, aparece no manuscrito de Genebra do Rousseau. Então, tem aí algum fio que a gente pode tentar buscar. Mas, enfim. É. Mas, enfim, eu não quero monopolizar, pessoal. Por favor, fiquem à vontade. E se não tiver outras questões, eu posso prosseguir, porque ainda tem a outra parte, né? Que eu separei alguns aspectos do artigo, justamente da relação Sidney com o Maquiavel, né? O Sidney leitor de Maquiavel. Eu separei alguns tópicos que eu acho que exemplificam, assim, e a gente pode medir um pouco dessa influência. Uhum. Eu só queria pedir mais esclarecimento acerca desse governo misto. O que ele está entendendo por um governo misto? Porque o Locke também pode defender um governo misto, né? A gente vê tem essa perspectiva no Locke, quando ele defende que pode ter um monarca que governe junto com um parlamento, né? O parlamento com uma tarefa mais legislativa e o monarca com uma tarefa mais executiva, ainda que o monarca esteja junto no parlamento, né? Quer dizer, o modelo inglês, lá do século XVII. Então, a gente já vê essa ideia do governo misto. O que o Sidney está entendendo por um governo misto, mas, ao mesmo tempo, popular? Ele está entendendo a necessidade de ter assegurado espaços de atuação para as vários segmentos, digamos, da sociedade. No entanto, ele tem ele apresenta uma rejeição muito grande à figura do rei, né? Até mesmo Sim. dentro de um regime misto. Então, a refutação dele ao filme, ao governo monárquico absoluto, hereditário, ela se estende também para a possibilidade de um rei dentro de um arranjo misto. Agora, eu vou tratar mais especificamente disso, a maneira como esse governo é instaurado e a dinâmica que ele funciona amanhã. Mas, assim, de antemão, eu já digo isso, a crítica que ele faz à monarquia absoluta, ela se estende, por exemplo, até a uma possibilidade de uma monarquia constitucional. Então, ele é um grande opositor da monarquia. Ok. Bom. Se não tiverem outras questões, eu posso prosseguir aqui. Opa, João Pedro. João Pedro. Olá, boa noite. Primeiramente, né, obrigado pelo minicurso. E me desculpe aqui se eu fugir do tema, acho que com certeza vou fugir, porque o Sidney aqui, né, a gente não tem muito trato com o autor, né, então acho que esse é um curso muito bom, porque
a gente tem essa oportunidade, né, de conhecer esse autor, né? Então, eu gostaria de saber um pouco mais como se dá essa relação dele com a questão da religião, né? Com a questão de Deus, etc. Né? Porque em várias das passagens que você trouxe aqui para a gente, né? Esse é um ponto marcante, né? E também aqui para pensar também nessa possível influência que ele possa ter exercido sobre o Rousseau. Seria possível imaginar também que o Sidney poderia ter alguma coisa sobre uma religião civil, alguma coisa assim? Eu estou aqui, né, pensando alto aqui, só para poder saber mais sobre o autor. É só isso mesmo. São boas questões. E de fato, curioso que o Sidney e a própria matriz inglesa ela é pouco estudada. Começam a surgir estudos agora, até recente no Brasil. Né? O livro do Pocock é interessante porque ele demonstra essa relação entre a matriz inglesa e a Revolução Americana, que tradicionalmente é americana. Tradicionalmente, ela sempre está vinculada apenas ao pensamento de Locke. E vai mostrar que aqueles que participaram da Revolução Americana ali, eles tinham conhecimento de toda esse pensamento republicano inglês. Né? Os colonos, eles liam aquilo, eles discutiam aquelas ideias, e é interessante ver como esse contexto chega. Já na França, a gente vai encontrar um papel fundamental dos tradutores, que traduzem as obras dos republicanos ingleses, e são as primeiras traduções para o francês, que chega também no período dos clubes ali. Então, se os jacobinos estavam lendo Rousseau e Montesquieu, outros clubes estavam lendo os ingleses e discutindo o pensamento de Sidney, de Milton, desses autores, James Harrison. Né? Então, é interessante perceber também como a figura do tradutor foi importante nesse sentido, né? E dos publicistas, jornalistas, dentro do século XVIII, na França. Para mim é um pouco... a gente nunca imagina essa relação do pensamento inglês penetrando na França do século XVIII, mas ele entrou ali também. Né? Bom, mas pensando aqui na questão do João Pedro. Sim, João Pedro, tem uma relação muito forte, não só no Sidney, mas nos pensadores, os expoentes dessa tradição de pensamento republicano na Inglaterra, com a religião, com o protestantismo, com Deus. Você vê que a liberdade é também, né, uma bênção, digamos assim, uma dádiva de Deus para o homem. Você encontra essa ligação. Né? E para eles isso parece que não é um problema. Eles não veem isso como um problema. Essa relação entre o Sidney, por exemplo, quando for em muitos momentos que ele vai defender a República, ele vai dizer, e a forma de governo que ele vai defender, ele vai dizer que aquela seria a forma de governo que Deus mais aprovaria. Né? A forma de governo, o governo que ele defende, que é um governo popular, mas que é também um governo misto. Né? Agora, a gente encontra dentro do discurso e também lá nas máximas da corte, a presença forte do elemento religioso, mas a gente não encontra uma religião civil como a gente encontra no Rousseau. Isso é ausente na reflexão que a gente encontra no Sidney. Não há uma religião civil, assim, mas você tem a presença do elemento religioso de uma forma muito constante, muito recorrente no pensamento, na obra dele.
Pessoal, alguma outra questão? Vital, se tu quiseres avançar um pouco essa relação com o Maquiavel, que tu disse que poderia falar um pouco sobre as máximas da corte, né, e como que ele discute essas máximas inspirado em Maquiavel. É isso? Uhum. Ah, ok. Seu microfone está fechado, Vital. Bom. Então, primeiro, esse artigo, em defesa da República, Sidney Leitor de Maquiavel, o Alberto vai tentando mostrar a apropriação do republicanismo de Maquiavel, que foi menos problemática, porque todos esses autores da matriz inglesa, ou pelo menos os que eu vi até aqui, de alguma maneira, todos eles sofreram alguma influência de Maquiavel. O Sidney é o autor, no entanto, que se apropriou do pensamento de Maquiavel de uma forma menos problemática, na visão do Alberto. Então, a gente já pode dizer, por exemplo, que o Sidney ele utiliza o Príncipe de Maquiavel, né, assim como os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. E tem alguns aspectos que eu queria destacar e que eu acho que são os mais pertinentes aqui. Nas guerras civis ali desse período de 1642 a 1648, o príncipe do Maquiavel, nesse contexto inglês, ele foi utilizado tanto pelos realistas, né, que defendiam a necessidade do poder absoluto de Carlos I e a obrigação incondicional dos súditos, e, ao mesmo tempo, o príncipe era utilizado pelos parlamentaristas para denunciar o exercício tirânico do poder real e fundamentar a rebelião. Né? Mas com o início da República, instaurada nesse ano de 1649, alguns publicistas ingleses eles deslocam a atenção do príncipe para os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Então, se o nome do Maquiavel ainda era associado ao exercício tirânico do poder, sustentando em práticas imorais e iníquas, ele também passou a ser evocado como o principal porta-voz moderno dos valores republicanos. E no período de vigência da República, que foi de 1649 a 1660, os discursos foi a obra abundantemente citada e utilizada pelos defensores do novo regime. Isso é o que defende o Pocock, né, no momento maquiaveliano, e ele defende também que o republicanismo inglês foi uma manifestação do humanismo cívico de Maquiavel, e inicialmente a maior expressão estaria na obra do James Harrington, A Oceânia, que é uma obra que foi publicada em 1656. No entanto, o Pocock considera o humanismo cívico um discurso político, né, é bom resgatar isso, herdado do aristotelismo, fundado numa linguagem da virtude, da participação ativa dos cidadãos na vida pública e da devoção ao bem comum,
que teria sido transmitido da Florença renascentista para a Inglaterra seiscentista, de onde teria migrado para as colônias americanas. Aí a relação entre o pensamento republicano inglês com as colônias americanas, o que iria influenciar a luta pela independência e a formação da República Norte-Americana. Então, mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que esta manifestação foi apenas parcial, no sentido de que os fundamentos do pensamento republicano de Maquiavel não foram completamente acolhidos pelos defensores da República. Então, e aí o Alberto vai trazendo aqui, mostrando a presença do Maquiavel em outros autores além do Sidney, mas o que nos interessa aqui é o Sidney, e com o fracasso da experiência republicana e a restauração da monarquia na Inglaterra, poucos publicistas ingleses ousaram recorrer a Maquiavel novamente, seja para atacar o monarca, seja para defender o retorno da República. O Sidney foi um dos poucos autores a fazer isso, a resgatar o Maquiavel. E aí, voltando aqui, por exemplo, às curtas máximas, o primeiro encontro, né, da discussão ali entre o Philalethes é justamente uma pergunta que ele faz ao Euronymous, né, que é: por que o povo inglês, que desejou de maneira tão veemente o retorno da monarquia, parecia extremamente descontente com o governo de Carlos II? E o Euronymous responde que um povo não é feliz apenas por alcançar o que deseja, mas só se o seu desejo for realmente bom. Enganado pela fraude dos cortesãos e pela malícia do episcopado anglicano, o povo havia restaurado a servidão com o regime monárquico, rejeitando a liberdade que havia sido conquistada com tanto esforço. Então, assim, a gente não pode deixar de lembrar que a reflexão de Maquiavel sobre a dificuldade do povo e reconhecer o verdadeiro bem que é a sua liberdade, e como o povo deseja, muitas vezes, sua própria ruína, enganado por uma falsa aparência de bem. Então, essa ideia está bem alinhada aqui com o Maquiavel. Ainda pensando e tendo em vista que as máximas da corte, né, se o príncipe é considerado a principal fonte de inspiração dessas máximas da corte, os discursos sobre a primeira década de Tito Livre permanecem como a mais importante referência para a refutação que a gente encontra no Sidney. Por exemplo, sobre a suposta superioridade das monarquias no campo militar, o Euronymous sustenta que a história mostrava que, se fosse avaliado apenas o número de vitórias e a extensão das conquistas, a vantagem seria mesmo das monarquias, por causa de seu maior número. Mas se fosse examinada as dificuldades e outras circunstâncias das conquistas, a vantagem seria das repúblicas, por 3 principais motivos. As suas conquistas tiveram sempre como causa a própria virtude, as nações conquistadas pelas repúblicas eram mais valorosas do que aquelas conquistadas pelas monarquias. A história não registrava sequer uma república poderosa que havia sido conquistada por um monarca. Além disso, argumenta que a avaliação de um regime depende da finalidade para a qual ele se propõe. Se o seu objetivo for a conquista para a manutenção da liberdade, como em Roma, então a expansão dos domínios demonstraria seu valor. Mas se for a defesa para a proteção da liberdade, como Esparta, a conquista não poderia servir de critério para avaliação. Então, o Sidney ele mantém um certo antagonismo entre o príncipe
e os discursos, como era muito característico no período dele. Por exemplo, o príncipe é lido como um conjunto de conselhos nefastos, contrários à religião e à moral cristã, para o monarca conquistar e manter o seu poder. Do outro lado, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio é visto como a mais veemente defesa de um regime republicano, em que Roma é apresentada como um modelo para as repúblicas modernas, que desejam manter a liberdade, entendida como independência em relação às potências estrangeiras e autonomia na relação, aliás, na elaboração e execução de suas próprias leis. Não é vislumbrada qualquer vinculação entre as duas obras, nesse período do século XVII, como se fossem duas perspectivas antagônicas de um mesmo autor. Né? O Sidney, ele defende, né, a superioridade das repúblicas, isso, para mim, está muito claro. A intenção que a gente, resgatando aqui dos manuscritos, é refutar o patriarca, né, como o Locke faz nos 2 tratados sobre o governo, na mesma medida, sustentando aí uma refutação à monarquia absoluta e hereditária. E na refutação do Sidney ao filme, ele recorre mais de uma vez aos argumentos utilizados por Maquiavel sobre o regime republicano. Por exemplo, contra a ideia de que a monarquia superior, por depender da decisão de um só homem, ele sustenta que a sabedoria conjunta de um povo ultrapassa de longe a de um monarca. Isto não por uma espécie de virtude oculta na multidão, mas pela presença conjunta da razão, que permite aos cidadãos as melhores decisões para as questões que lhes dizem respeito. Segundo Sidney, a superioridade das repúblicas está no fato de que os seus cidadãos têm o maior envolvimento com a coisa pública. Isto porque, como cada cidadão vê seu próprio bem incluído no bem público, esforça-se em preservá-lo, pois sabe que o prejuízo do bem público significa também o seu infortúnio. Isso encoraja a dedicação e o empenho em benefício da coisa pública, tornando as repúblicas mais prósperas do que as monarquias. Ao ver as honras adquiridas pelos magistrados escolhidos entre os melhores cidadãos, em frequentes eleições, todos procuram também adquirir a virtude necessária para ocupar os cargos públicos, pois sabem que seu sucesso só depende de seu mérito. E aí eu queria encerrar falando em algo que me chamou muito a atenção, que é a questão dos tumultos, né? No Maquiavel, no Sidney, porque, diferente dos seus contemporâneos, o Sidney vê os tumultos e os conflitos de uma maneira positiva, o que, por exemplo, diferencia de pensadores como Harrington e Needham. Então, por exemplo, o pensamento republicano de Maquiavel ele foi mitigado por Needham e Harrington, principalmente pela rejeição do pressuposto da inevitabilidade dos conflitos civis e da possibilidade de seus resultados positivos. O Maquiavel vê os conflitos e os tumultos de maneira positiva para a liberdade, e ele vê Roma de uma maneira muito positiva em função e a durabilidade, a força de Roma, justamente em função desses conflitos. Né? Mesmo o pensamento de Maquiavel sendo recepcionado de uma maneira preliminarmente positiva, nós vamos encontrar aí alguma resistência do Harrington e do Needham em relação aos conflitos, diferentemente de Sidney. Então, para Harrington, os conflitos são sempre prejudiciais para a República. Não despertam ou alimentam a virtude cívica.
e tem sua origem em defeitos dos arranjos institucionais. Eles podem e devem ser evitados por meio de ordenações que promovam a concórdia entre as partes que a compõem. Nesse sentido, o legislador deve buscar unidade e harmonia social por meio de uma Constituição que estabeleça o equilíbrio entre os diversos interesses na República. Apesar de sua admiração pela disciplina militar e pelas conquistas de Roma, essa república é tratada muito mais como ilustração de uma patologia política pelo Harrington do que como um exemplo a ser seguido, uma vez que os seus contínuos tumultos prejudicaram sua estabilidade e perenidade. Então, o Harrington, por mais que seja um leitor de Maquiavel, sofra uma influência dele, ele vai afirmar que a longevidade de Esparta, ele vai preferir a longevidade de Esparta e a serenidade de Veneza, né, do que os tumultos romanos, os conflitos em Roma. O Needham, ao responder à objeção comum feita ao regime republicano por suas frequentes dissensões, divisões e tumultos, argumenta que o povo tem um temperamento naturalmente pacífico, desejando apenas desfrutar de seus direitos em segurança. E mesmo se tivesse um temperamento belicoso, esses tumultos são menos inconvenientes do que a tirania dos monarcas. Além disso, eles ocorrem normalmente em 3 circunstâncias específicas. Quando um cidadão ou um grupo de cidadãos arrogam algum tipo de poder ou privilégio sobre os demais, quando o povo vê seus líderes transformarem-se em tiranos, ao abusar do poder que lhes foi confiado, ou quando o povo sofre algum tipo de opressão por parte dos poderosos. Diante dessa resistência aos tumultos que a gente encontra em Needham e em James Harrington, o Sidney, ao contrário deles, admite o pressuposto de que os conflitos civis são inevitáveis em todo o corpo político e, em sua avaliação, eles ocorrem por erro ou por malícia. Procedem do erro quando um povo toma o mal pelo bem, o que ocorre mais nas repúblicas do que nas monarquias, porque o povo toma mais decisões e, por isso, está mais sujeito ao equívoco. Já as desordens civis, provenientes da malícia, são mais frequentes nas monarquias, provocadas pela constante malícia da corte, e raramente ocorrem nas repúblicas, porque o povo jamais deseja ferir-se a si próprio. Sidney distingue ainda os motivos justos e injustos para os distúrbios civis. Para ele, sedições, tumultos e guerras civis ocorrem por motivos justos, sendo assim justificados pelas leis divinas e humanas, quando o magistrado, encarregado de executar e preservar a lei civil, acaba por subvertê-la. Então, tudo isso diz um pouco, ou muito talvez, sobre a natureza do republicanismo de Sidney. E aí, a gente encontra 2 intérpretes, o Sullivan e o Ward, falando sobre essa natureza desse republicanismo e mostrando o peso dessa influência do Maquiavel ao longo da produção do texto que a gente está discutindo aqui, que é o discurso concernente ao governo. Então, o Sullivan vai dizer que o Sidney ele se move do republicanismo clássico, com suas premissas sobre a racionalidade do homem, a relevância das virtudes cívicas e das leis civis para a manutenção da liberdade, presentes na primeira e boa parte da segunda parte dos discursos concernentes ao governo, para um republicanismo que o Sullivan vai dizer que é um republicanismo beligerante de Maquiavel, é o termo que ele usa, que é marcado pelo predomínio das paixões que exigem das repúblicas uma postura de guerra. É como se, no primeiro momento, o Sidney estivesse muito vinculado ao pensamento de Cícero, na realidade, e, posteriormente, Cícero, uma influência também de Políbio e dos historiadores ali que nós vamos encontrar, como o próprio Tito Livio,
Salustio, e posteriormente ele avança e dá um salto para um republicanismo muito mais moderno, eu diria, muito mais próximo do Maquiavel. No mesmo sentido, Howard sustenta que, a partir da metade da segunda parte de sua obra, influenciado pelas ideias de Maquiavel, Sidney distancia-se do republicanismo clássico. Prova dessa mudança é que ele expande seus argumentos contra a monarquia absoluta para todo tipo de monarquia. Era aquilo que eu havia dito, né, antes, justificando as guerras de expansão territorial como um processo natural decorrente da hostilidade entre os povos, e passa a considerar as consequências saudáveis dos tumultos populares. A presença de Maquiavel vai se acentuando ao longo dos discursos concernentes ao governo. Se a primeira parte é marcada pela clara influência do republicanismo clássico, em particular em sua matriz romana, o republicanismo de Maquiavel torna-se depois a principal referência na defesa da superioridade das repúblicas sobre as monarquias, mais especificamente das repúblicas que adotaram um governo popular, como Roma, mesmo com seus inevitáveis e intermináveis conflitos. Então, a conclusão do artigo do Alberto é de que Sidney foi o autor inglês do século XVII que mais se aproximou de seus princípios, de seus enunciados e de suas consequências, né? Além de ter sido o Nederman pode, assim, ele afirma que o Nederman pode ser considerado aquele que propagou, divulgou muito o republicanismo de Maquiavel na Inglaterra. O Harrington, talvez aquele que tenha tido maior visibilidade e foi também uma figura muito importante na divulgação do pensamento de Maquiavel, mas aquele que mais se alinhou, mais se aproximou dos princípios, dos enunciados e das consequências que a gente encontra no pensamento de Maquiavel foi o Sidney. Então, eu encerro aqui e abro para mais questões. Obrigada, Vital. Acho que muito curioso, né? Assim, muito interessante, porque, como eu já disse, não conheço Sidney, então perceber assim como chega na Inglaterra por meio desses autores, em particular do Sidney, o pensamento maquiaveliano é muito, muito curioso, muito bom. Eu faria uma pergunta no sentido acerca da valorização que o Sidney faz em relação aos tumultos e conflitos, né? Ligando com a pergunta que eu havia feito anteriormente, né, acerca da igualdade. Eu pergunto se essa valorização pode ter alguma relação com a concepção de igualdade do Sidney, né? Porque igualdade supõe, numa certa maneira, a capacidade de sermos singulares, a capacidade de sermos cada um aquilo que é, né? Portanto, as nossas diferenças. Nesse sentido, o Sidney já está um século depois de Maquiavel, já tem diferenças aí também em relação ao pensamento de Maquiavel. A gente poderia ver no Sidney uma relação mais intensa entre a valorização dos conflitos e tumultos com a noção de igualdade. Você tem algum estudo sobre isso? É uma questão interessante. O que eu... e aí eu fiz aqui questão de expor é que, para ele, o conflito tem um lugar positivo dentro do arranjo político. Isso, para mim, está bem nítido. Se a gente pensar em termos da questão da singularidade de cada um, mas também de ter assegurado direitos políticos iguais de participação, inicialmente eu vejo isso, eu já vejo um esforço dele, né, e volto à questão lá de assegurar espaços de participação, então, de uma maneira igual.
entre os segmentos da sociedade ali. Então, dentro daquela sociedade, ele vai encontrar determinados segmentos, mas eu ainda não posso dizer, por exemplo, dentro do que eu venho lendo, que o Sidney assegura uma participação direta do povo além das eleições, além do voto, de escolher seus representantes. Eu ainda não consigo perceber isso, de uma participação mais ativa, embora há espaços assegurados dentro desse arranjo político que ele está defendendo. Mas se há uma igualdade alinhada aos tumultos, se a gente pensar no sentido do, e aí já adiantando o direito civil, o direito de resistência, o povo, se o representante, isso são os magistrados, ou também no caso de um monarca, se tiver, né, um arranjo que tenha um monarca, o povo igualmente pode se unir e destituir tanto os magistrados quanto o rei. Né? Então, isso, para mim, está muito claro. Se a gente pensar que esse é um instrumento que torna também os cidadãos iguais em termos de participação, eu acho um recurso bastante interessante, eu diria. E que todos têm esse mesmo direito. Então, a gente tem uma igualdade perante a lei, tem uma igualdade de alguns direitos, ele também vai falar sobre propriedade, direito à propriedade, né? E, ao mesmo tempo, esse direito de instituir, mas também de destituir a autoridade política. Acho que esses direitos, de alguma forma, eles tocam na questão da igualdade. Não sei se consegui diminuir a sua inquietação em relação à igualdade. Eu acho que sim, acho que porque quando o Maquiavel fala dos tumultos e dos conflitos, ele fala sobretudo entre grandes e pequenos, né? Uns que querem oprimir e outros que não querem ser oprimidos, né? Quer dizer, só que daquele momento de Maquiavel para o século XVII, nós temos toda uma valorização do indivíduo que ainda não aparece em Maquiavel, né? E aqui do indivíduo, de cada pessoa como indivíduo, né? Por isso que eu pensei que isso poderia, que essa ideia da valorização dos tumultos e conflitos poderia estar ligado a uma concepção mais da pessoa como um indivíduo que é livre, igual a cada um dos demais, né? Mas, enfim, e aí também é o que tu diz, o direito de resistência, né, que é uma consequência desse pensamento, né, e a gente também vê isso no Locke. Bem, acho que isso é uma pequena diferença em relação a Maquiavel, né, mas que, de alguma maneira, é também uma contribuição que ele toma de Maquiavel. Está bem. Obrigado pelas questões. Mais questões? Bom, Vital, acho que... Renato. Talvez pudesse fazer só alguma questão para pegar até um gancho nesse ponto que a Helena comentou agora, dos conflitos, né, da ideia de divisão dentro dos estados que o Maquiavel considera inerente, né, à vida política, sempre existiram, né, sempre vão existir os grandes e o povo, né, cada qual com o seu humor político característico, né? E eu queria ouvir você falar um pouco o quanto o Sidney, dentro do que você já estudou do autor, ele incorpora disso. Você falou da ideia de que, claro, valoriza os conflitos de uma maneira que não está tão presente em outros autores,
mas assim, também está dentro do pensamento dele essa ideia de que os conflitos eles são importantes, mas eles têm que dar margem para ambos os lados, tá? Já que, de acordo com Maquiavel, não é só o desejo do povo que produz a liberdade, mas é justamente o confronto do desejo do povo com o desejo dos grandes. Se você não tiver esse contraponto de um desejo ao outro, a liberdade acaba se perdendo. Você tem um extremo ali que sai vencedor e seja um desejo de dominação dos grandes, que vai produzir etnia, ou um desejo exacerbado de não dominação do povo, né, que vai também gerar problemas. Né? Então, sim, o Sidney também tem essa dinâmica importante ali de dar espaços novos, ordinários, de participação para grupos diferentes, não só o povo, né? Você já falou da participação pela igualdade, mas se ele também traz essa questão dos grandes, mesmo que outra roupagem, talvez, dentro disso. E talvez uma outra pergunta também sobre essa questão do Maquiavel, da importância do Maquiavel do Sidney, é que, assim, você saltou na primeira parte da sua fala o papel dessa ideia de liberdade natural, de igualdade natural, né? Então, o republicanismo do século XVII na Inglaterra incorpora, né? A gente vê isso vários autores, John Milton, também outros, algumas ideias do naturalismo dentro da tradição republicana, uma espécie de novidade que a gente não vê nos outros modelos. Mas se você não vê essa ideia da liberdade, por exemplo, do direito natural, se não é em relação ao pensamento do Maquiavel, que tem uma outra base completamente diferente. Tem essa ideia de uma fundação da natureza, mas ela é ligada dentro da própria vida política, os confrontos, os direitos que os cidadãos governo fundam na natureza, mas também os ordenamentos das leis que os governos ali, o próprio princípio. Se você percebe algum tipo de tensão, se ele consegue conciliar bem essas fontes diferentes, né? Uma fonte do Maquiavel que é mais histórica, prática, efetiva da vida política, por um lado, com essa outra fonte que é o pensamento quase que é um pensamento, se não exatamente justnaturalista, né, mas que bebe, em alguma medida, uma fundação natural para certos direitos e princípios reguladores da vida política. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, dar pelo menos algumas, nem que você não tenha já as respostas bem construídas, né, mas dá pelo menos algumas indicações para a gente. Renato, eu ouvi estava um pouco um certo eco da sua voz, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o que você falou. Se o Sidney, a questão do conflito, porque a gente vê no Maquiavel que o conflito para ele gera boas leis, por exemplo, é um exercício de liberdade, mas é claro que também é necessário espaços para justamente esses conflitos serem solucionados, serem resolvidos, não é? Então, tem uma passagem, acho que nos discursos, que o Maquiavel fala dos comerciantes que fecham as portas dos comércios e saem da cidade até o problema ser resolvido, né? Eu acho que não tem uma passagem assim, não sei se vocês se lembram dentro dos discursos, que é uma forma e é isso que, de alguma forma, gera alguns tumultos e reverbera também na criação dos tribunos, que é justamente o espaço para que o povo participe ali da autoridade política, tenha o seu espaço. Eu acho que o Sidney tem essa preocupação de assegurar o espaço dentro do modelo que ele está propondo, de república que ele está propondo. Né? Só que até onde eu vi e tenho lido, eu não tô, ainda não encontrei um elemento de participação direta, entendeu, do povo. Eu não posso lhe dizer isso, porque até onde eu estou lendo e pesquisando, eu não vi esse elemento ainda. Eu vejo uma defesa da representação, não é? Tanto executivo quanto legislativo,
a questão do executivo muito sustentada naquela ideia recorrente da extensão dos estados, né, a questão geográfica, do tamanho, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que um empenho dele em assegurar elementos para o cidadão contestar a autoridade política. E o argumento é, bom, se o povo é aquele que institui, ele também tem o poder de destituir. Né? Então, eu vejo esse empenho em relação a assegurar espaços. Em relação à maneira como se encontra, a gente pode constatar elementos muito próximos das ideias dos naturalistas e a presença marcante do Maquiavel no pensamento dele, eu não vejo isso de uma maneira ainda conflitante. Eu acho que essas fontes, digamos assim, elas foram assimiladas dentro do pensamento dele, mas de alguma forma elas, até então, né, também assim, é alguém que eu estou lendo ainda preliminarmente, mas eu ainda não encontrei um conflito. Eu acho que ainda, até onde eu tenho visto, ali tem uma sintonia, uma certa harmonia entre essas duas fontes dentro do pensamento dele. Eu não estou vendo elas, de alguma maneira, sendo conflitantes ou encontrando contradições. Ainda não encontrei isso, mas provavelmente vou encontrar. Né? Por enquanto, assim, em termos incipientes, eu diria que é isso que eu tenho visto, né? Em relação às fontes e também em relação aos conflitos, que hajam espaços assegurados e que eles, assim como em Maquiavel, reflitam no surgimento de boas leis. Acho que seria isso, assim, que eu teria a dizer. Mas, se você quiser complementar... Acho que é isso, Vital. Muito obrigada. Nós estamos aqui mesmo de curiosos, né? Pelo menos essa é a minha condição. Imagino que o Renato, de alguma maneira, também, querendo saber mais, aproveitar de você. Então, agradeço aí pela tua boa vontade de nos instruir. Né? Foi um prazer. Pois bem. Então, encerramos agora e nos vemos amanhã. Tá bom? Sim, até amanhã. E amanhã eu vou tratar da fundação do governo civil, virtude cívica e direito de resistência. E aí eu disponibilizei um artigo que há uma discussão sobre a liberdade, e aí mostrando aproximações e distinções do Sidney e Locke. E aí tem uma questão interessante sobre as prerrogativas do rei. E aí eu passei... Eu posso enviar de novo para você, Helena, e você... Por favor. Não sei se eu enviei para você, na realidade, acho que enviei foi para o Guilherme, mas está disponível também no link que ele me mandou no site da Fafil. Está lá também, mas eu envio para você e aí também para ver se chega a mais pessoas. Obrigado. Tá bom. Até amanhã, então. Tchau, até amanhã. Boa noite. Boa noite, gente.